Salve, nação santista, tudo bem? Esse é o canal Alvinegro da Vila Belmiro. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar de novo de mais uma derrota do Santos. Mais uma derrota do Santos e mais uma derrota do Santos pro Palmeiras. Infelizmente, a maldição de Thiago Ribeiro caiu sobre nós. Infelizmente. Tem que jogar sal grosso quando o Santos jogar contra o Palmeiras. Tem que fazer isso, jogar sal grosso no campo. Seja na Vila ou seja em outro campo. Porque, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas vamos à análise do jogo, né? Bom, a escalação, a gente viu que 3 zagueiros foram escalados, né? O Bauerman, o Velasquez e o Kaique. Aí, mais à frente, nas laterais, tinha o Auro pelo um lado, né? E o Lucas Pires pro outro, né? E no meio de campo, a gente tinha um meio de campo com o Sandri, Zanocelo e, se eu não me engano, não tinha, só tinha essas duas pessoas. Se eu não me engano, o Kaique, eu acho que ele estava jogando ali meio que de primeiro volante, se eu não me engano. E nas pontas tinha o Lucas Barbosa e o Ângelo. E ali o Goulart como falso 9. Aparentemente, de início, eu gostei muito dessa escalação. Porque, como eu já disse, não acho que o Goulart ele é um 10. Para mim, o Goulart ele é mais um 8 ou um 9. Tá ali mais para ser um 9. Tanto que teve um lance de bola cruzada que ele cabeceou que, se eu não me engano, teve uma defesa do Everton ou foi na trave, eu não lembro exatamente. Mas quase que ele fez o gol, por muito pouco. Ali foi a chance, a grande chance do Santos de fazer um gol, mas infelizmente não aconteceu. E aí o Santos, muito atrás da linha, da linha do meio de campo, não consigo entender o que acontece com o Santos. Parece que os caras não têm intensidade, não têm vontade de jogar, você não sente aquela gana, entendeu? De querer ganhar. Parece que os caras entram no jogo, entram já totalmente desanimado, entendeu? E é aquela coisa, não consigo entender. E aí, outra coisa que eu não consigo entender é porque o Pirani entra no final do jogo. Por que, que o Pirani não é titular? Ou pelo menos ele não entra no início do segundo tempo. Não consigo entender isso. Mas a gente vai nessa análise mais pra frente, nessa parte sobre o Pirani. Bom, na zaga, que eu tenho para falar sobre a zaga? A zaga, o Bauerman foi bem, eu acredito que ele foi bem. O Velasquez, não preciso falar, né? Fez o pênalti, já tinha tido uma falta lá de pé alto, que quase que ele tomou um amarelo, por muito pouco ele não tomou um amarelo. E teve, se eu não me engano, um lance que ele tomou um amarelo logo no início. Ele quase toma dois amarelos bem antes do pênalti. Mas na hora do pênalti não tinha nem o que fazer. Infelizmente ele fez aquela cagada lá e a gente acabou se lascando. Mas enfim, o Kaique depois teve que jogar ali mais recuado, né? Se eu não me engano, ele estava ali como quase um primeiro volante. E ele acabou fazendo a função dele, né? A função original dele. Não acho que ele foi tão bom. Não acho que ele foi tão bom. Acho que o Kaique não vive um dos seus melhores momentos na zaga do Santos, infelizmente. Bom, nas laterais, o Auro, eu acho que ele tá um pouquinho fora de ritmo. Dá pra perceber que ele tá fora de ritmo, né? Normal. Mas, pelo outro lado, eu já vi muita dificuldade, que foi com o Lucas Pires. O Lucas Pires, como eu disse, ele é um lateral bom ofensivamente, mas defensivamente ele tem muito a desejar. Teve vários contra-ataques, várias bolas ali que
que ele não estava conseguindo dar conta contra o Dudu. O Dudu estava deitando em cima dele, deitando. Infelizmente, na parte defensiva, eu acho que ele peca muito. Claro, comparando com o Felipe Jonathan, ele é bem melhor, né? Comparando com o Felipe Jonathan, ele é bem melhor. Ainda tenta. O Felipe Jonathan nem isso. O Felipe Jonathan simplesmente abandonava o jogador lá, o atacante, e ia trotando. Mas enfim, eu acho que ele tem que melhorar muito essa questão de marcação, né? E aí vem o meio de campo. O Zanocelo, eu acho que ele tentou alguma coisa. Não acho que ele foi tão ruim. Não acho que ele foi ruim no jogo. Também não acho que ele foi tão bom. O Sandri, infelizmente, também não tá numa fase tão boa. Tá ainda voltando ainda ao seu futebol. Não tá com ritmo de jogo. Mas eu acho que ele seria mais útil como primeiro volante do que como segundo no momento. Goulart. Eu vou falar, já adiantar o Goulart. Gente, eu não tenho nada contra o Goulart, mas eu acho que ele tem que jogar mais para aquela função do que como um 10 mesmo, ali articulando jogadas, porque não é a dele. Todas as bolas de contra-ataque que ele pegava e ele tentava passar pro Ângelo ou pro Lucas Barbosa, vinha sempre um jogador do Palmeiras e cometia uma falta nele, ou então cortava a bola, fazia alguma coisa, entendeu? Ele não conseguia jogar, ele não conseguiu armar praticamente nada. Eu acho que nada ele conseguiu armar. O time do Santos, se vocês pararem para ver, o time do Santos só foi conseguir fazer um escanteio com 31 do segundo tempo, acho que 31 do segundo tempo. Vocês têm noção do que é isso? O Santos quase não finalizou, o Santos quase não teve posse de bola no primeiro tempo. No segundo tempo até deu uma melhoradinha, mas foi nulo quase. E o Ângelo, aquela coisa que eu falo sempre, tentou alguma coisa, mas não conseguiu muita coisa. Lucas Barbosa também não conseguiu muita coisa também. E o melhor de todos do jogo, mais uma vez, João Paulo. O nosso Papa sempre salvando a gente. Infelizmente não conseguiu salvar no pênalti, mas teve outros lances que, se ele não salva, o placar ia ser muito mais largo. Aquele chute do Jorge, e teve uma outra bola, eu não me lembro agora exatamente quem foi o jogador, a queima-roupa também, que ele também defendeu, né? Infelizmente, é triste saber que o melhor jogador do Santos atualmente é o goleiro. É muito triste. As alterações, eu não gostei de algumas alterações que o Fabian Bustos fez. Eu não achei necessário ele pegar e colocar, por exemplo, o Camacho no jogo. Eu acho que era um jogo que precisava muito de um jogador com mais intensidade. E, infelizmente o Camacho não é esse tipo de jogador, né? Mas tudo bem. Colocou o Balheiro, que infelizmente é só pra tentar defender, mas o jogo não acho que ele ajudou em nada ali. Não ajuda em nada ofensivamente, desculpe. Ofensivamente ele não ajuda em nada. Depois colocou bem no finalzinho, colocou o Pirani, que eu particularmente não consegui entender. E colocou o Lucas Braga também no lugar do Ângelo, se eu não me engano. Mas o Pirani foi o que o Lucas Braga tentou algumas coisas, mas eu tô começando a ficar com raiva do Lucas Braga. Por quê? O Lucas Braga, no início, quando ele voltou pro Santos, quando ele veio pro Santos, ele era um jogador que se jogava muito. E ele começou a trabalhar mais isso, melhorar isso, né? Desculpa, pessoal, que tá muito calor aqui onde eu tô. Tá muito calor, por isso que eu tô suando igual um porco no rolete. Mas enfim, continuando. Ele chegou no Santos, ele era um jogador que caía muito, né? E aí ele melhorou isso daí, começou a cair mais pra dentro, a tentar mais, a finalizar, entendeu? Mas hoje em dia parece que caiu de novo esse futebol dele.
E é isso uma crítica que eu tenho para ele. Pirani. Bom, chegamos à parte que eu queria tanto falar. Por que colocar o Pirani praticamente com um minuto para entrar no acréscimo? 1 minuto. É muita sacanagem. Ele entrou no jogo, deu um chute de fora da área que o Everton teve que defender, né? Que se não defende era caixa. E depois não teve mais o que ele fazer. Ele ia fazer o quê? Em 5, não me lembro quantos minutos de acréscimo tiveram, acho que 3 minutos de acréscimo, 3, 4 minutos. O que ele ia poder fazer? Não ia ter o que ele fizesse ali. O Pirani não é craque, mas o Pirani é necessário nesse time. A gente precisa de um armador. Às vezes a gente precisa de uma pessoa que conduz a bola pra frente. E o Pirani é esse jogador. Infelizmente é um menino, mas se o presidente não consegue contratar um 10, tem que usar o que tem. Infelizmente. O que eu tenho pra falar sobre esse jogo é isso, gente. Eu, particularmente, fui ver esse jogo já tendo um certo temor de ver o Santos perder novamente. Não perdeu por um placar mais elástico, né? Perdeu de 1-0. Não foi um jogo terrível, mas também cansado de ver o Santos perder pro Palmeiras. A gente vai ter que jogar sal grosso na próxima vez que for enfrentar o Palmeiras. Se for na Vila Belmiro, tem que jogar sal grosso lá, que é o jeito. Infelizmente, mais uma derrota. O Santos na próxima fase, o próximo jogo, tem que ganhar para poder pensar em passar de fase, né? Já que o Red Bull perdeu, né? O jogo perdeu de 2-0. Se eu não me engano, foi pro Ituano. Não lembro agora o nome do time. Acho que foi o Ituano. Perdeu de 2-0, então o Santos tem que ganhar. Não tem nem opção. O Santos tem que ganhar. Porque a situação está crítica, está complicada. Bom, como eu disse, eu não gostei muito das alterações do técnico. Acho que ele está tentando implementar a sua filosofia ali. Não vou criticá-lo, porque eu acho que precisa de um trabalho sério. Ele precisa de um trabalho mais extenso, mais longo, para ele poder mostrar suas ideias ali. Mas infelizmente, eu acho que ele não fez algumas alterações certas e eu acho que ele demorou para fazer algumas, certo? Gente, esse é o vídeo de hoje. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo para aqueles seus amigos que são santistas, ok? E eu agradeço muito pela compreensão, por vocês estarem aqui vendo o vídeo, ok? Fiquem com Deus. Falou, Nação Santista!